Fala, mergulhador, como é que você tá? Tudo bem? Então, você tá pronto para aprender a debugar uma aplicação React como um Pro? Nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando isso. Na verdade, nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando algumas formas alternativas da gente estar debugando sem ser utilizando o console log, né, que é o que a maioria das pessoas utilizam ali. Quero estar mostrando algumas features bacanas que tem, algumas integrações que o Visual Studio tem. Com os projetos, né, pra gente fazer debugging e tal, como fazer o debugging pelo Visual Studio Code. A gente vai ver uma função nova, né, além do console log, a gente vai ver uma outra função de console também para estar ajudando a gente ali a debugar as nossas aplicações, e também a gente vai falar um pouco sobre breakpoints nessa aula. E também a gente vai ver algumas formas de estar debugando aplicações React.js, tá? Porque a ideia aqui é que a gente debugue as nossas aplicações em React.js com mais facilidade, obviamente. Então aqui a gente vai ver como que a gente debuga a renderização, a gente vai ver como que a gente debuga os métodos, como que a gente debuga as actions, como que a gente debuga o Redux, enfim. A gente vai ver basicamente como debugar como um Pro mesmo em React.js, né, com React.js, e utilizando aqui o Visual Studio Code, né, porque ele é uma ótima ferramenta para isso, beleza? Vamos relembrar como que a gente debuga, né, atualmente dentro dos nossos componentes, né, dentro do React mesmo, como que a gente costumava debugar as coisas, né, como que a gente costuma, na verdade, debugar as coisas aqui. Bem simples, eu vou abrir aqui então o meu Product Scrud, tá? É um componente aqui que eu tenho, que é o Product Scrud, que ele é responsável pelo CRUD dos meus produtos, né? Que é basicamente aquela tela que a gente tinha ali, né? Essa tela que, se a gente dá uma olhada aqui, essa tela aqui, essa parte da tela, ela é referente ao meu componente Product Scrud. Show de bola? Bom, e vamos dizer, né, que eu queira aqui, por exemplo, na hora que eu faço o submit de um produto, eu queira verificar se chegou lá. O que a gente costuma fazer, né? Se ele realmente bateu, executou aquele método. O que a gente costuma fazer? A gente costuma vir aqui no método, né, colocar um console log, por exemplo, chegou aqui, né? E aí a gente costuma fazer isso aqui. E aí no momento que a gente vai na nossa aplicação, aperta F12, né, para abrir o console, tá? Tem até um log aqui, ó, chamando fetched, né, que significa que ele acabou de fazer o fetch. E aí, por exemplo, eu tento cadastrar um novo produto, né? Sei lá, vou colocar um produto de teste aqui mesmo, vou dizer que ele tem 99 de preço, 99 de estoque. Aqui, opa, 99 de estoque. E eu clico aqui em Submit e eu dou uma olhada aqui no meu console. Olha só, ele falou, chegou aqui, beleza? Então, geralmente é dessa forma que a gente faz, né? A gente fica analisando o console, coloca os logs ali e fica colocando vários consoles. Gente, isso não tem problema em casos, assim, gerais, né? Eu utilizo bastante isso também. Eu acho que a forma de debugar não tem uma forma certa, porém tem algumas outras alternativas para a gente estar utilizando também. Bom, e uma das ferramentas que eu quero estar mostrando para vocês, na verdade, um dos métodos que eu quero estar mostrando para vocês para debugar é o seguinte, é o método console table. Vamos entender qual a diferença do console log para o console table. Bom, o console log, ele é muito bom quando a gente quer fazer um log de algum item específico, né? A gente quer, igual a gente quis ver ali se chegou, então a gente quis fazer o log de uma mensagem para ver se tinha passado lá mesmo e tal. Então, ele é muito bom para isso. Porém, em alguns casos em específico, como por exemplo aqui o caso da nossa tabela, né? Vamos dizer que a gente queira debugar a nossa tabela, então a gente tem aqui dentro do Shared um componente de tabela. Na verdade, eu vou estar vindo aqui no meu componente de produtos mesmo, tá? Porque os dados estão vindo aqui do meu componente de produtos, não do componente de tabela. Show de bola? E aí eu queira, por exemplo, analisar diversos dados de uma vez, né? Diversos dados que eles têm ali quase a mesma estrutura. Ou a estrutura deles são bem semelhantes. Então eu quero comparar um dado com o outro, ver se está todo mundo chegando ali, beleza? E aonde que eu pego esses dados? Eu pego aqui dentro desse método fetchData. E aí vamos dizer que eu queira debugar basicamente o que está vindo ali dentro daqueles dados. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse método fetchData e ele faz o quê? Ele dispara uma action chamada getProduct, né? Então, se eu der uma olhada aqui nessa action, ela mesmo está fazendo um console log para mim, ali falando o fetch, né? Falando que ele foi, realmente, ele foi lá e fez o fetch da API. Show de bola? Só que vamos dizer que eu queira dar uma debugada nesses produtos que tem aqui, nesse array de produtos que tem aqui. Ou seja, é um array de objetos e esses objetos podem ser complexos, né? Porque se a gente der uma olhada dos nossos produtos, eles se utilizam, na verdade, da interface de produto, né? Aqui, e ela é uma interface um pouco complexa. Então, nesse caso em específico, eu poderia fazer um console log, né? No caso aqui, ó, console log dos meus products, na verdade, ok? E se eu fizesse um console log e eu apertasse F12 aqui para abrir a minha ferramenta de desenvolvedor, né, as ferramentas de desenvolvedor do meu navegador, eu poderia ver aqui uma lista, né, vou atualizar aqui para mostrar, ele traria para mim uma lista dessa forma aqui, tá?
que ia ter o índice e as propriedades. Eu poderia abrir as propriedades dessa forma que está aqui, beleza? O que não tem problema, tá? É bem tranquilo também de visualizar os dados assim. Porém, tem uma forma que pode ser um pouco melhor da gente visualizar os dados, ok? Que é utilizando o console table. Então, aqui eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho um array de objetos, e esses objetos geralmente têm a mesma estrutura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de estar utilizando o console log, eu posso estar utilizando o console.table. Voltando aqui na aplicação, olha só que legal. Ele vai renderizar para mim uma tabela com os dados, né? Ele vai estar renderizando uma tabela na qual eu posso estar diminuindo aqui as coisas. E eu acho que fica um pouquinho melhor para visualizar, né, os dados aqui nesse formato de tabela, tá? Basicamente aqui fica, pelo menos para mim, né, eu acho bem mais fácil de estar visualizando os dados assim. Então eu sei que, por exemplo, o Milk ele tem esse ID, ele tem o Cookie, enfim, fica uma visualização um pouco melhor. No final das contas, a funcionalidade dos dois é bem parecida, tanto é que quando a gente faz o console table, a gente ainda tem acesso aqui embaixo àquela visualização anterior, beleza? Porém, eu gosto bastante dessa forma de estar renderizando as coisas como tabela, né, utilizando o console table, quando nessa situação aqui em específico, na qual eu quero visualizar bem rapidamente, né, quais são os dados ali, e esses dados eles têm uma estrutura ali parecida. Então eu quero estar analisando aqueles dados para ver se está faltando alguma coisa, né? Por exemplo, se não tivesse vindo, por exemplo, uma propriedade, essa updated data aqui, ela tivesse com um valor diferente das demais, eu poderia identificar bem facilmente utilizando o console table, né? Já nessa notação de array aqui poderia ficar um pouco mais confuso, né? Na verdade, nessa notação de objeto que tem aqui, poderia ficar um pouquinho mais confuso da gente estar identificando esse tipo de coisa. Então, uma dica que eu te passo aí é utilizar o console table quando você quer debugar, assim, visualizar, ver se seus dados estão chegando corretamente, beleza? Se são dados ali que precisam ser estruturados. Eu vou estar apagando essas duas linhas, porque eu não preciso fazer console de nada aqui nesse momento. Show de bola? Então, a gente já viu como é que funciona o console log e a gente já viu como é que funciona o console table. Tá na hora da gente ver os breakpoints em ação, tá? Só que para a gente ver como é que funcionam os breakpoints, a gente precisa fazer uma configuração rapidinho aqui dentro do Visual Studio Code. Mas é uma configuração, cara, que não vai demorar 5 segundos, eu juro para você. Para eu estar tendo acesso ao debugger, né, ou seja, para eu estar criando os breakpoints dentro da minha aplicação, para eu estar criando os breakpoints, né, dentro da aplicação ali, podendo debugar em tempo real as coisas, eu preciso vir aqui no Visual Studio Code, tá vendo que tem essa abinha aqui, né, esse íconezinho aqui com um playzinho chamado Run? Então, a gente vai clicar nela, beleza? E aí, bem provavelmente, a sua aplicação, aí, se você nunca configurou antes, ela vai estar falando, olha, você precisa criar um launch.json, né, um arquivo launch.json, para estar começando a debugar. E é só a gente clicar nesse create a launch.json file que tem aqui. E aí, nesse momento, ele vai te perguntar em qual navegador, enfim, em qual local você quer, em qual debugger, na verdade, você quer que essa execução aconteça. Eu recomendo que você escolha o Chrome, porque a integração com o Chrome ela é bem melhor. Pelo menos eu aqui na minha máquina não consegui integrar ele ainda com o Edge. Também não fiz tantas pesquisas, porque eu sempre fui de utilizar o Chrome mesmo para fazer o debug. Eu acabei não conseguindo configurar ele com tanta facilidade. O Chrome, ele já vem por padrão. Então, assim que eu coloco, eu tenho o Chrome instalado na minha máquina e eu seleciono esse ambiente aqui do Chrome, certo? Que tem aqui, basicamente ele já vai abrir para mim tudo de forma bem automática. Então é por isso que eu recomendo que você selecione o Chrome também. E aí ele vai criar para você esse arquivo launch.json, ok? Você deve estar falando, Daniel, aonde está esse arquivo launch.json? Se você der uma olhada aqui nos seus diretórios, ele criou aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima que tem um arquivo .vscode, então, ele acabou de criar esse arquivo launch.json dentro desse diretório chamado .vscode, tá? Na raiz do seu projeto ali. Só que isso aqui não é suficiente. A gente precisa também configurar o seguinte, porque atualmente ele está para executar, para abrir o Chrome, na verdade, na porta o quê? Na porta 8080. Só que a nossa aplicação, ela está rodando aonde? Ela está rodando na porta 3000, então a gente precisa configurar o URL para a porta 3000. E isso é suficiente para estar configurando o Visual Studio Code para estar rodando o debugger. Agora a gente pode voltar na abinha aqui de Run e pode clicar nessa setinha verde que tem aqui. E olha só que legal, ele vai abrir uma aba do Google Chrome, ok? E aqui está a aplicação rodando exatamente e funcionando perfeitamente do jeito que estava funcionando antes, né? Vocês conseguem dar uma olhada aqui, está tudo funcionando perfeitamente. Se eu venho aqui e deleto aquele teste que eu fiz, por exemplo, ele deletou um produto ali com sucesso, né? A gente dá uma olhada, ele acabou desaparecendo dali. E aí você deve estar se perguntando, pô, Daniel, então eu posso simplesmente executar minha aplicação diretamente aqui pelo debugger? Não. Você não precisa. Na verdade, você não pode, né? Na questão de a gente precisar e não poder. Para você rodar o debugger, né? Você está rodando o debugger aqui, a única coisa que ele está fazendo é conectar o debugger do Chrome, né? Ou seja, do navegador, com a IDE, tá? É unicamente isso que ele está fazendo. Ou seja, nessa thread aqui, ou seja, nesse ato de você clicar nessa setinha, ele não roda aquele script do React, ele não roda, né, aquele npm start, não carrega todos os dados do React lá. Tanto é que você pode, por exemplo, acessar o Google aqui mesmo, enfim, trabalhar com
acessar outros sites normalmente. Só que o que ele vai fazer? Ele vai conectar ao Visual Studio Code a ferramenta de debug do Chrome. Beleza? Que o Chrome ele tem, né, umas ferramentas de debugging ali. Porém, então você precisa executar toda vez que você quiser debugar, né, e você clica nessa setinha aqui, você precisa certificar de estar rodando aqui a sua aplicação React mesmo, tá? Então ela precisa estar rodando para que você possa executar o debugger aqui. Show de bola? Bom, e aqui agora, com o debugger já ativo, né, ou seja, a gente já está com o debugger linkado do Chrome com o Visual Studio Code, agora sim a gente pode começar a colocar alguns breakpoints. Show de bola? Bom, então eu vou vir aqui no meu header, ok? Vou vir no meu arquivo header.tsx. Por quê? Porque é um arquivo bem simples, eu acho que dá pra... Ele tem algumas funcionalidades, então dá pra gente começar a debugar com os breakpoints aqui dentro. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui então, vai ser criando o breakpoint, né? Eu vou criar um breakpoint aqui nessa linha 36. Como que eu faço para criar um breakpoint? É bem simples. Tá vendo que aqui ao lado da linha, quando você passa o cursor, ele fica com uma bolinha vermelha? Então é só você selecionar essa bolinha vermelha. Você clica nela aqui. E aí nesse momento você acabou de criar, tá vendo? Você passa o cursor aqui, ele já falou breakpoint. Então você acabou de criar um breakpoint dentro da sua aplicação. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse botãozinho aqui de Restart, ok? Tá vendo que aqui em cima, essa coisinha ela se mexe, tá? Você consegue movimentar ela aqui e ela indica o quê? Ela indica que o debugger está ativo, né? Você consegue ver que ele está debugando, né? Ou seja, ele está com uma seção de debugging ativa. E aqui são os controles de debugging. Esse botãozinho aqui serve para reiniciar, esse aqui para parar e os próximos a gente vai vendo. E agora, se eu voltar aqui na minha aplicação, olha só, eu consigo movimentar a minha aplicação normalmente, beleza? Tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. E aonde que a gente botou o nosso breakpoint? A gente colocou o nosso breakpoint na execução do método handle login logout. E aonde que esse método é chamado? No clique desse span aqui, beleza? Que é basicamente esse login que tem aqui. E agora, se eu clico nele, olha só que legal. A aplicação, ela simplesmente travou. A gente não consegue fazer mais nada na aplicação. Só que o Visual Studio Code, olha só, tá vendo que ele tá piscando aqui? Significa que aconteceu alguma coisa nele. Então, nesse momento, ele tá o quê? Ele acabou de parar naquele breakpoint que a gente colocou. Ou seja, ele travou a execução da aplicação e agora a gente consegue debugar nesse exato momento, ou seja, nesse exato momento quais são os valores, né? A gente consegue estar debugando, a gente consegue visualizar quais são os valores. Então, se eu passo o cursor aqui em cima do isLogged-in, olha só, ele diz para mim que o valor dele é false. Ok? E aí, ou seja, esse valor que está aqui, esse isLogged-in, ele está vindo como false nesse momento da execução. Show de bola? Que tem aqui. Então eu sei o seguinte, ó, aqui tem uma ternária, né? Uma ternária funciona o quê? Tem uma condição, se essa condição for verdadeira, executa isso aqui, se for falsa, executa isso aqui. Então eu sei que como esse valor aqui está vindo como false, ele vai executar o quê? Ele vai executar o segundo método, que é o history.push, e ele vai me jogar para a minha rota de login, beleza? Então é isso que vai acontecer. Então eu acabei de debugar aqui, né? Eu acabei de visualizar qual o valor que tem aqui no isLogged-in, tá? E aí você deve estar falando, poxa, Daniel, mas como que eu volto para minha aplicação, volto ela para o lugar, né? Como que eu faço para ela continuar a execução aqui, sendo que ela parou no meu breakpoint? Bem simples, basta eu clicar aqui, tá vendo que nessa setinha continue? Só clico nela aqui, beleza? E a aplicação continuou. E olha só o que aconteceu, exatamente o que a gente estava prevendo. Ela foi parar na minha barra login. Por quê? Porque naquele momento eu não estava logado, né? O meu método isLogged-in, ele veio como false, tá? Ele estava como falso. E a gente, né, fora do breakpoint ali, ou seja, enquanto a gente não está rodando nenhum breakpoint, né, não está travado, na verdade, no breakpoint, se a gente passa o cursor aqui em cima, olha só, ele só consegue dizer pra gente o quê? Que essa variável ela é do tipo boolean. Ele não sabe nesse momento qual é o valor dessa variável. Por quê? Porque ela não está em execução naquele momento. Então essa é a diferença de um valor que está sendo, na verdade, essa é a diferença do debugging, né? Porque com o debugging a gente consegue ver ele em execução, né? Qual o valor dele naquele momento, naquela execução. Já aqui, né, no ambiente de desenvolvimento, a gente só consegue visualizar qual o tipo dessa variável, né? No caso aqui, a gente sabe que ela é o tipo boolean, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora? Vamos fazer login na aplicação. Opa, minimizar isso aqui. Nossa, bem que para fazer login é aqui mesmo no Chrome. Então, eu vou fazer login aqui, se eu não me engano, o usuário é Daniel e a senha é 123, bem seguro. Exatamente, eu acabei de fazer o login aqui, não vou nem salvar essa senha, show de bola. E agora eu vou clicar no mesmo botão, porque se a gente der uma olhada, esse botão aqui, ele serve tanto para fazer login quanto para fazer o logout, né? Então vamos clicar no mesmo botão aqui, e ainda com o breakpoint ativo. Então vou clicar em logout, olha só, travou a aplicação. E agora se a gente der uma olhada aqui no valor de login,
logged in, na verdade, né, nessa constante is logged in, nesse estado, ele agora veio como true, né, pra gente. Então, o que ele vai fazer nesse momento? Como ele tá vindo como true, a gente sabe que ele vai cair nessa primeira execução aqui, que é o método ask_to_logout, ok? E se a gente der uma olhada, né, se a gente der um Ctrl-clique nesse método, a gente consegue visualizar basicamente onde ele tá, ok? E eu sei que ele vai disparar o quê? Ele vai disparar um switch alert aqui, perguntando se a pessoa tem certeza que ela realmente quer fazer o logout. E se eu dou a sequência, né, se eu clico aqui nessa setinha aqui em cima e continue, olha só que legal, ele acabou de me perguntar se eu realmente tenho certeza. E se eu clico no OK aqui, por exemplo, ele iria fazer o logout ali e a minha aplicação está funcionando. E é basicamente assim que funciona o breakpoint. Agora a gente vai ver como que funciona a breakpoints em sequência, na verdade, né? Como que funcionam os breakpoints em relação ao escopo. Se você não entendeu, relaxa que você vai entender agora. Então eu vou manter o breakpoint aqui na minha linha 36, ok? E eu vou adicionar um próximo breakpoint na minha linha 32 aqui também. Show de bola. E aqui agora eu vou dar um restart na minha aplicação, né? Então clico aqui nesse botãozinho. Olha só, a aplicação está rodando normalmente, não chegou em nenhum momento ela foi parada, ou seja, em nenhum momento ele acabou passando por esses breakpoints aqui, né? Ele não executou esse método handle login logout e nem chegou nesse then que a gente tem aqui. Mas se eu fizer o login novamente, certo? Então vou passar aqui direto, faço o login com o Daniel e o logout, na verdade a senha aqui, 1, 2, 3, show de bola. E eu clico aqui em logout, olha só, ele vai passar no meu método isLoggedIn, ok? Nesse momento, a aplicação voltou a funcionar, né? Eu consigo visualizar ela, ou seja, ela não está travada. Mas assim que eu resolvo essa promise, né? Aqui, por exemplo, clicando no OK, olha só, a aplicação foi travada novamente e ela passou nesse outro breakpoint que a gente tinha aqui. Ou seja, esse breakpoint, por mais que ele esteja em cima desse anterior, como ele está referenciando a uma linha que é executada depois, ou seja, pode ser, na verdade, executada posteriormente à execução desse carinha aqui, ele só vai passar, né, na verdade, ele só vai travar ali naquela linha no momento em que ele executar realmente aquele código. Então não importa basicamente a ordem dos breakpoints, e sim importa a ordem da execução. E agora, só para confirmar, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou passar aqui, por exemplo, no meu spam, que tem aqui, beleza? Vou colocar na linha 44 aqui. O que eu espero fazendo isso? Eu espero o seguinte, eu quero que ele coloque o breakpoint na hora de renderizar a minha aplicação. Show de bola? No momento que ele tá no momento que ele for renderizar a aplicação, na verdade. Eu espero que ele tenha esse breakpoint aqui, né? Ou seja, a minha aplicação, na hora que eu atualizar ela aqui, ela deve ficar travada, ou seja, a execução dela deve ficar travada, por quê? Porque ela não consegue renderizar até eu resumir a minha sessão aqui, né? E nesse exato momento, reparem só, mesmo meu breakpoint estando aqui embaixo, né? Ou seja, ele está por último aqui, ele foi o primeiro a ser executado. Por quê? Porque a renderização ela vem antes, né, da execução do método. Porque essa execução aqui ela é condicional, ela depende de uma ação do usuário. Ela depende desse clique aqui. Mas a renderização, não. A renderização depende simplesmente da montagem do React em si. Show de bola? Então é basicamente assim que a gente está debugando a renderização dentro do React.js, show de bola. E se eu clico aqui em Continue, olha só, ele começou a renderizar a aplicação aqui normalmente. Aí eu preciso atualizar ela aqui, acho que ele deu uma bugadinha nesse momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, porque quando a gente fica com muito tempo ali de execução parado, né? Então como ele fica ali às vezes com muito tempo de execução, a gente para, né, a renderização, às vezes ele buga, né? Então a gente precisa fechar aqui, né, parar a execução do Chrome e executar ele de novo, né? É uma das coisinhas que infelizmente acaba acontecendo. E a aplicação voltou a funcionar normalmente, eu posso dar play aqui. E olha só que bacana, ele começou a rodar aqui, beleza? Eu entendi o que está acontecendo nesse caso aqui. Então eu imagino que ele esteja passando aqui 2 vezes nessa renderização, por quê? Porque a gente está utilizando, se a gente dar uma olhada aqui, a gente está utilizando o Strict Mode, né, do React. E ele faz com que? Ele faz com que o nosso componente ele seja realmente renderizado 2 vezes para garantir que ele seja um componente puro, né, que ele sempre renderize a mesma coisa quando a gente passa as mesmas propriedades, né, que é o que basicamente a gente espera, né, da programação funcional, que é uma das bases do React.js aqui também. Show de bola? A gente já viu basicamente como que a gente faz para debugar os métodos, né? Então a gente já viu como é que funciona aqui para debugar os métodos. E a gente meio que teoricamente viu como que a gente faz para debugar a renderização também. Porque nesse momento aqui que eu parei a execução, na verdade, deixa eu tirar esses breakpoints que tem aqui antes, né? E eu coloquei essa execução aqui, né? Criei um breakpoint aqui na hora da renderização, ou seja, no retorno do meu componente, né? Da função do meu componente.
e eu atualizo aqui, olha só que bacana. Eu consigo ter acesso ao meu props, olha só, eu consigo ter acesso a, basicamente, em tempo real, a qual propriedade que eu estou passando ali. E é basicamente assim que a gente faz para estar debugando a renderização, beleza? A gente adiciona um breakpoint em algum local aqui que a gente queira debugar, no caso aqui, por exemplo, vamos dizer que eu queira ver... basicamente, qual que é o título, né, dessa prop que está vindo aqui, qual o título dela. E aí, olha só que legal. Ele vai parar aqui nesse breakpoint e nesse momento eu consigo ver basicamente qual o título, né, que eu estou passando como prop aqui para ele, beleza? E assim que a gente faz a debugagem ia ser foda. E é assim que a gente debuga a renderização, tá, dentro do React.js. Então, basicamente, a gente já viu como que a gente debuga a renderização, como que a gente debuga os métodos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de Redux, tá? Para finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro. Vamos falar um pouquinho sobre Redux aqui. Então vamos lá, como que o Redux funciona, né? Se a gente voltar, a gente tem os nossos componentes, eles podem se conectar ao Redux, beleza? Através desse connect, ou enfim, eles se inscrevem lá no Redux, ok? E os componentes em si, eles também podem estar disparando ações, tá? Esse aqui, ele dispara uma ação, tá vendo que tem esse dispatch aqui? Ele acaba disparando uma ação chamada logout, ok? E como que a gente faz para estar debugando as nossas actions? Na verdade, é a mesma coisa que debugar uns métodos, ok? Então, vamos ver como é que funciona todo o fluxo, na verdade, né, de uma action, utilizando os breakpoints aqui. Então, eu vou estar adicionando aqui, aqui abaixo, né, logo aqui abaixo. Então, vou abrir esse carinha aqui como se fosse um método, beleza? Opa, eu acho que eu fechei aqui no lugar errado. Aqui, show de bola. Então, eu vou colocar um debugger aqui na minha linha, né, na verdade, o breakpoint aqui na minha linha 33, ok? Então, que ele vai disparar o método logout, tá? Vou colocar um breakpoint aqui no meu método logout mesmo, tá? Aqui na linha 22, show de bola. E eu vou vir lá no meu Reducer, ok? E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um breakpoint aqui no meu return. Pode ser aqui no meu return mesmo. Show de bola, dentro, na minha linha 18, na verdade, que esse return, ele tá vindo da onde? Ele tá vindo, caso a minha action disparada seja o authentication logout aqui, show de bola. Vou salvar todo mundo, vou executar uma nova instância aqui, né, na verdade, do meu debugger, ok. E olha só que legal, nesse momento a aplicação está funcionando normalmente, ok? Tudo está funcionando perfeitamente. Só que no momento que eu faço o login aqui, ó, nada acontece, né? Cliquei para fazer o login, nada aconteceu. Porém, no momento que eu vou fazer o logout, olha só que legal, eu clico em OK, ele parou a execução, travou a execução, e agora a gente consegue visualizar o quê? A gente vai conseguir visualizar exatamente por onde estão passando os nossos dados, né? Ou seja, exatamente por onde a nossa action está sendo disparada, onde que ela está chegando e tal. Isso é bem legal. Então, nesse primeiro momento, ele chegou o quê? Ele chegou nessa execução aqui para disparar, né? Ou seja, ele disparou essa action logout que a gente tem aqui. Show de bola? Então ele fez um dispatch, na verdade, dessa action logout aqui que a gente tem. Show de bola? E aí se eu clico aqui em continue, como eu tenho próximos breakpoints, o que vai acontecer? Ele vai me jogar para o próximo breakpoint, né? Se eu clico em continue, qual é o próximo breakpoint? Exatamente, aquele que a gente colocou aqui embaixo. E olha só que legal, a gente já sabe que de lá, quando ele executou aquele dispatch, ele veio parar aqui nesse método, né? De alguma forma, né? O Redux faz isso, e ele veio parar aqui nesse método. Show de bola? E aqui a gente conseguiria debugar basicamente as coisas no geral também. E aí se eu vou em seguida, né, se eu clico em continue, olha onde a gente vai parar. Exatamente, a gente vai parar lá no Reducer, ok? Que o Redux também cuida de fazer tudo isso pra gente, né? A gente tem uma constante, a gente dispara action, ele cuida de conectar um no outro ali, né? Fazer todo esse caminho, trilhar todo esse caminho. E aí sim ele chega aqui dentro do nosso Reducer, olha só que legal. E aqui dentro do nosso Reducer, ele tá retornando, né? A gente retorna um novo estado aqui, que é basicamente um novo estado vazio, para dizer que a gente não tem perfil, né? A gente tira aqui a parte do perfil. Beleza? E é basicamente assim que a gente fez o logout. Show de bola? Bom, e agora, nesse momento, se eu clico aqui para resumir, beleza? Olha o que vai acontecer. A minha aplicação voltou a funcionar normalmente e olha só, ela está funcionando, tá? Por quê? Porque eu não tenho mais nenhum lugar para ir, né? Ele já finalizou aquela execução que tem ali. E é basicamente assim que a gente debuga as nossas actions e os nossos reducers, beleza?
Bom, e essa aqui foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro que existem outras ferramentas, né? Existem extensões de navegadores, por exemplo, que a gente pode estar configurando dentro do projeto. Então aqui, por exemplo, no meu Redux, eu configuro o Redux DevTools, enfim, que são extensões que estão ali no navegador, que são interfaces visuais, que a gente consegue estar sim debugando o Redux com, às vezes, um pouco mais de facilidade do que criando os breakpoints aqui, no geral. Mas eu acho que o essencial mesmo de debugging são essas ferramentas que eu acabei de mostrar para você. Console Log é o clássico, Console Table eu acho fantástico assim, para aquele propósito, né, de visualizar dados ali que são estruturados da mesma forma, visualizar se os dados estão chegando corretamente ali sempre, e também os breakpoints, né, que eu acho que os breakpoints eles são muito poderosos, especificamente quando a gente quer fazer o tracing das coisas, né, igual ali a gente fez. Um componente ele dispara uma ação. Uma ação ali tem o action creator dela, né? Então a gente consegue chegar lá e debugar os dados que estão chegando lá dentro também, por exemplo. E da ação, por exemplo, vai parar lá no Reducer. Então a gente conseguiu ver tudo isso acontecendo em tempo real utilizando os breakpoints, que eu acho que é uma das coisas bem bacanas que tem aqui dentro do Visual Studio Code, beleza? Que obviamente tem outras ideias também, mas o Visual Studio Code, por ser uma ferramenta bem poderosa, ele traz isso pra gente aqui com uma integração assim fantástica. Bom, então é isso, mergulhador. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou deixar aqui embaixo para você. Se você, claro, quiser se aprofundar em React.js, né? Você quiser sair do zero ao nível intermediário em React.js, vou deixar aqui embaixo o link do curso Ignição React, na qual eu mostro essa dica e muitas outras, né? Todos os fundamentos do React, boas práticas, como trabalhar com TypeScript, Redux com TypeScript. A gente corrige alguns erros ali que o próprio time do Facebook, né? Na verdade, a gente facilita mais a nossa vida além do que o próprio time do Facebook já facilitou. Então a gente consegue trabalhar ali com alguns conceitos ali de automação, de algumas tarefas, beleza? Então assim, tá um curso bem bacana, vou deixar aqui embaixo o link para vocês estarem adquirindo o curso. Show de bola? É isso, espero que você tenha gostado da aula e vejo você na próxima.